pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos juntos para mais uma aula de língua portuguesa. Em nossa aula de hoje vamos falar sobre variedades linguísticas. E quero lembrar você que nossa aula foi toda planejada e construída em parceria com a professora Maria Isabel Vieira, para você. Por acaso você já falou, já ouviu alguma dessas coisas aqui que você vai ver agora? Uai, sou. Vixe. Bom. Bate. Arre égua. Trem. Trilegal. Oxente. Caramba. Já ouviu? Já falou alguma dessas? Ah, sim, então você já está começando a entender o assunto da nossa aula de hoje. Pensando no nosso tema, que é variedade linguística, vamos pensar, a língua sofre alterações? Ou será que ela é estática? Nós falamos do jeito que as pessoas falavam há centenas de anos atrás a língua portuguesa? Será que é assim que acontece? Vamos ver na nossa aula de hoje. A diversidade linguística, ela está relacionada com a convivência de línguas e linguagens. Isso acontece de forma simultânea. Um falante que já consegue se comunicar em uma determinada língua, ele começa a interagir socialmente com outros indivíduos também falantes dessa língua. E a partir dessas conversas, eles começam a fazer as ressignificações. Quando falamos de língua portuguesa no Brasil, nós temos que considerar e lembrar sempre do processo de formação da nossa língua. Vamos retomar nossa aula anterior? Quando nós falamos do processo de formação da língua portuguesa, nós temos que sempre lembrar que, inicialmente, os povos brasileiros, os indígenas, já estavam aqui quando os colonizadores chegaram. E mesmo o português sendo trazido da Europa, de Portugal para cá, houve uma interação, houve um contato, então, com esses povos indígenas. Com o passar dos anos, os povos africanos foram trazidos para cá na intenção de alavancar, de uma certa maneira, vamos assim dizer, o processo econômico e de produção aqui do nosso país. Em decorrência dessa contribuição linguística dos povos africanos, o português falado aqui se tornou diferente do português falado em Portugal. Ainda hoje, os povos indígenas e os povos quilombolas representam a resistência dessa linguagem, dessa cultura, dessa identidade dos povos ancestrais, certo? Você já parou para pensar quais são essas palavras que nós temos de origem africana, de origem indígena, que ainda falamos na atualidade? Vamos verificar alguma delas. Vejam só a contribuição das palavras indígenas. Jabuticaba, jabuti, tamanduá, pitanga, samambaia, maracujá, peteca e guri. Todas essas palavras, em algum momento, provavelmente você já teve contato. E pela maioria aqui do nosso contexto e região, você tem a identificação, você consegue entender o significado de cada uma delas. Isso tem a ver com a contribuição indígena e herança cultural que tivemos aqui. Bem, quando pensamos nisso, nós temos que verificar o seguinte: a contribuição indígena, então, para a nossa língua foi muito significativa, principalmente para nomear a fauna e a flora brasileiras, nomear árvores, espécies de animais e lugares também. Quando falamos da contribuição europeia, nós temos uma outra forma de contribuição linguística. Vamos verificar nesses exemplos? Do francês, nós recebemos a contribuição da palavra toilette, uma forma diferente de dizer banheiro, abajur. Do italiano, a palavra pizza e a palavra mussarela. Bom, pessoal, pelos exemplos, então, que oferecemos aqui a vocês nesta aula, vocês podem perceber que a contribuição europeia, além da língua portuguesa, como um todo, nossa língua oficial, são contribuições referentes a
itens da cultura desses povos que foram inseridos aqui na nossa cultura, né? Então, alimentos como a pizza, a mussarela, formas de falar, né? Como toalete e abajur, está mais relacionada a esses conceitos e culturas desses povos. Para falar dos povos de cultura africana e a contribuição muito importante que eles ofereceram a nós brasileiros, nós vamos falar sobre esses exemplos aqui. Angu, sabe o que é? Alguém da sua família sabe? Caçula, essa usamos bastante na nossa região, né? Que é o filho mais novo, o filho ou filha mais nova, né? O dengoso, que não tem a ver com a dengue, é de mimado mesmo, né? A palavra fubá, que é relacionada ao alimento. O maracatu, que é uma forma de expressão cultural. Moleque, a palavra moleque, para designar a criança, né? Menor, geralmente do sexo masculino. Quiabo, um alimento aqui também da nossa região. E o quitute, que é uma gostosura, vamos assim dizer, né? Uma quitanda, um bolo feito em casa, saboroso, né? Percebemos então, por esses exemplos aqui colocados, que a contribuição dos povos africanos e as suas palavras na nossa língua portuguesa está relacionada às práticas e às ações, ok, pessoal? Muito tempo depois, então, da chegada dos povos europeus, da chegada dos povos africanos, nós tivemos uma grande chegada aqui, uma grande participação e inserção na nossa cultura de contribuições linguísticas dos povos orientais. Nós temos aqui a contribuição dos japoneses em específico. Aqui no Brasil é o segundo lugar do mundo em que se tem mais japoneses, fora do Japão, né? Bom, então a contribuição nós escolhemos 3 aqui para falar para você. Eles trouxeram de lá o cultivo do caqui, a fruta, né? Aqui no Brasil tinha caqui, mas não dessa mesma espécie, esse caqui doce, né, que nós conhecemos. E nós nós recebemos também o origami, que é aquela dobradura, né, aquela arte de dobrar o papel e fazer ali várias formas, algumas até com movimentos, né, sendo possível a movimentação. Olha que interessante. E nós temos na literatura o haikai, que é um tipo de poema muito interessante, curto, descritivo, um poema que descreve a natureza. Então a gente tem aqui a contribuição dos povos orientais, em específico dos povos japoneses, que vieram para cá acrescentar então mais essa variação aqui no nosso idioma, na nossa língua portuguesa. Por falar em variedade linguística, essa palavra linguística, embora pareça diferente para você no seu dia a dia, a linguística é tudo aquilo que está relacionado à linguagem, aos sentidos que essa linguagem produz. A compreensão de uma mensagem está relacionada a tudo que é linguagem e a comunicação, certo? Já a língua, ela é o código de escrita, é a fala, está relacionada à compreensão também. Mas a linguística, então, é maior. Não inclui apenas aquilo que é falado ou aquilo que é registrado por meio da escrita, certo? Depois que nós falamos sobre esses exemplos e contribuições, você pensou aí comigo, a língua sofre alterações? Todos nós que falamos a mesma língua portuguesa, falamos de mesma maneira, de modo igual? Todas as pessoas que você conhece falam também de modo igual, da mesma forma, da mesma maneira? Pronuncia as palavras da mesma forma? Pensa na sua sala de aula. Todos os seus colegas e os seus professores falavam do mesmo jeito? Possivelmente, a sua resposta é não. E isso é variedade linguística. A variedade linguística é a diversidade de modos de pronunciar e escolhas de vocabulário, de utilizar essa língua, ok? Vamos dar sequência então na nossa aula, você vai ver isso mais. Pessoal, então como nós vimos,
a contribuição de diversos povos para a formação da língua portuguesa aqui no Brasil, ela é um processo cultural muito rico. E vamos lembrar, a nossa língua, a língua de um povo, ela é patrimônio cultural e material desse povo. Aqui no Brasil, a língua portuguesa é nosso patrimônio, é um dos patrimônios culturais e materiais, porque ela está relacionada à cultura de nós brasileiros, ela está relacionada à nossa identidade como povo, como nação, e ela tem a ver também com a memória, porque é passada de geração a geração, e isso preserva as tradições e os costumes, certo? Então vamos relembrar aqui da aula passada, nós vamos retomar os países lusófonos, que são todos aqueles que falam a língua portuguesa, certo? Bom, lembrando quais são então? Portugal, né, aqui na Europa. Nós temos aqui Cabo Verde, Guiné-Bissau, na África, São Tomé e Príncipe, Angola, São Tomé aqui, Angola aqui, Moçambique e lá na Ásia nós temos o Timor-Leste. E aqui na América do Sul temos nós mesmos, certo? O Brasil. Então vejam que interessante, a língua portuguesa é falada em todos os continentes, mas não vá pensando que em todos esses países os falantes usam a língua portuguesa da mesma maneira. Nós acabamos de verificar que a variedade linguística, ela é cultural, é uma forma rica, né, de cultura e tem que ser preservada. Mas vamos pensar. Da mesma forma que aqui nós tivemos a contribuição de diversos povos, esses países também têm a sua própria história. E eles tiveram a contribuição também de outros povos na língua deles, mesmo sendo a língua oficial a língua portuguesa. E aí a gente vai entender que mesmo nesses países há variedade linguística. A variedade linguística acontece em todas as línguas, não somente na língua portuguesa, certo? Como exemplo, nós temos alguns países aqui da África e nós temos aqui o Timor-Leste, por exemplo, que o português, ele é falado também, é língua oficial, mas popularmente, no dia a dia, não é mais a língua mais falada, né? Então, esses povos também receberam contribuições de outros povos e têm a sua origem, os seus povos ancestrais ali também, né? Que tem essa herança cultural, às vezes predominando sobre a língua portuguesa. Bom, para que todos esses países aqui se comunicassem de uma forma que todos eles pudessem entender, porque as variedades linguísticas acontecem, né? Mas para que todos eles pudessem se entender, foi feito então um acordo em 1943, para que se unificasse a língua, né, desses povos aqui, todos esses países que falam a língua portuguesa. E então, esse acordo então entre esses países visava o comércio, para que eles pudessem comercializar e usar as mesmas palavras, facilitar a comunicação. Mas, com o passar do tempo, a língua mudou, as variações linguísticas foram acontecendo e houve necessidade de mudança. Então, foi feito o acordo ortográfico. Falando então em diversidade, vamos pensar. Será que Portugal fala o português igualzinho nós aqui do Brasil? Será que nós usamos as mesmas gírias, o mesmo jeito de falar? Então, pensando nisso, vamos lembrar. Você já ouviu a reportagem de algum jogador de futebol famoso que é português e fala a língua portuguesa? Quando você ouviu essa reportagem, que você presenciou essa reportagem, você viu, você reparou que algumas palavras eram diferentes das que nós usamos aqui no Brasil? Isso acontece, porque a língua faz parte do patrimônio cultural de um povo e tem a ver com a sua identidade, como nós já comentamos aqui. Bom, vamos verificar agora algumas palavras que são diferentes em Portugal e aqui no Brasil, mas têm o mesmo significado. Vamos conhecê-las? Bem, no Brasil, para abridor de garrafas,
né? Nós temos em Portugal tira cápsulas. Diferente, né? E a palavra banheiro, que nós usamos aqui no Brasil, em Portugal, usa-se casa de banho. Olha só. Já se imaginou numa situação assim, visitando Portugal? E aí você pergunta, né? Onde é a casa de banho? Faz sentido? Para nós aqui parece muito estranho, não é? Lá é muito natural. E se você perguntar onde está o banheiro, ele vai achar que é o salva-vidas. Olha só que interessante, né? Ele vai achar que é a pessoa que está para acudir, né, as outras que estão ali se afogando. Bem, a palavra celular que nós usamos aqui, bastante comum, né? Lá eles utilizam telemóvel. Até que faz sentido, né? Mas talvez não seja uma escolha que nós, aqui brasileiros, falantes da língua portuguesa, vamos escolher. História em quadrinhos, que nós chamamos aqui HQs, histórias em quadrinhos. Lá eles falam banda desenhada. Olha que diferente. E veja só, essa palavra aqui, mesmo no Brasil, tem uma diversidade de significados e a diferença principal é que no Brasil falamos pedestre e em Portugal fala-se peão. Se nós falarmos peão aqui no Brasil, o que nós vamos entender? Que é um peão do xadrez, a peça do xadrez, um peão de boiadeiro? O que nós vamos entender? Na sua família, como é entendida essa palavra, peão? Bem, quando nós falamos de variedades, nós entendemos que é a diversidade, que é uma pluralidade. São várias coisas relacionadas à língua portuguesa que são diferentes e são boas. Nós temos que lembrar que a variedade linguística de um povo é uma coisa boa, porque demonstra a diversidade desse povo, certo? Nós temos sempre que ter isso em mente. Bom, como é que os processos de imigração contribuem, então, para a diversidade linguística do povo brasileiro? Ficou na dúvida? Vamos pensar juntos, então. O que essa mudança vai interferir na linguagem dessa localidade que recebeu esse migrante? E esse migrante, enquanto falante da língua portuguesa, ele vai sofrer influência dessa cultura em que ele acabou de chegar, daquele povo ali, daquela região? Já pensou sobre isso? Vamos pensar juntos agora. O nosso país é bem extenso, todo mundo já sabe disso. E aí, nós temos que pensar nas regiões. E olha só, eu fui lá na geografia e peguei um mapinha de lá, né? Então, vejam bem. Esse mapa aqui é o mapa que retrata as regiões brasileiras, né? Tem aqui, conforme a legenda, aqui em verde, a região norte, que é bastante grande. A região nordeste em azul, que também é bastante grande. A região centro-oeste, que também é grande. Aqui Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, que é o sudeste, a nossa região. E a gente tem a região sul, que parece, né, ser um pouquinho menor que as demais. Pensando aqui na nossa região sudeste, nós que moramos em Uberlândia, estamos na região do Triângulo Mineiro, né, que é nessa região aqui do Triângulo Mineiro, aqui em Minas Gerais. Aqui nós recebemos a influência de povos, de pessoas, de povos brasileiros de diversas regiões aqui do país, né? Porque consideram que a nossa região, a região sudeste, e mais especificamente o Triângulo Mineiro e Uberlândia, é um lugar bom para se trabalhar, um lugar bom para estudar, é um lugar bom para se viver, certo? Então, nós recebemos aqui diversos povos dessas diferentes regiões. E o que isso interfere, então, na nossa língua, no nosso jeito de falar? E será que essas pessoas falam igual? E quando eles chegam aqui, eles compreendem tudo o que nós falamos? Uai, a variedade linguística, então, ela pode acontecer por diferentes critérios. Vamos pensar. Em relação às regiões, nós temos também a questão do urbano e o rural. Lá no começo da nossa aula, nós colocamos aqui uma expressão que é falada nas regiões norte e nordeste, que é o oxe.
nós falamos aqui também, né? Mas com uma entonação vocal diferente. Isso acontece porque é uma variação regional. Aqui também pode acontecer a escolha de vocabulário ser diferente. Nós já vamos ver um exemplo agora. E aí nós temos também as variedades sociais. As variedades sociais são as escolhas de palavras que nós fazemos conforme a idade, o sexo, a situação econômica também pode acontecer, certo? Quando falamos da variedade social, vamos ver esse exemplo aqui. Pense que você está chegando lá na sua sala de aula. Como é que você vai cumprimentar as pessoas que você encontra dentro da escola? Da mesma maneira? Pode ser que seja diferente. Vamos pensar. Imagine que nós temos aqui este aluno aqui, um menino, uma pessoa do sexo masculino, adolescente. Como ele vai cumprimentar a pessoa que está lá na porta da escola, aguardando os alunos chegarem? Como ele vai cumprimentar esse adulto, esse servidor que está lá o aguardando? Ele vai falar, olá, bom dia, e aí, oi, miga, né? Qual a palavra que ele vai utilizar? Certo, claro que ele tem liberdade para escolher a palavra que ele quiser, mas ele vai fazer uma seleção dentre essas aqui. Por outro lado, vamos pensar nessa menina aqui. A aluna lá da sua escola, né? Vamos imaginar como ela cumprimentaria as pessoas. Imagine que agora ela chegou na porta da sala de aula. Se a professora já está lá dentro da sala, né? Ela vai falar o que para a professora? Possivelmente ela vai dizer bom dia. E para os amigos, para os colegas de sala? Possivelmente, e aí, oi, olá, miga, né? Então, por isso que nós dizemos que as variedades, elas são principalmente regionais e sociais, certo? Quanto aos níveis de formalidade, nós precisamos entender que há diferentes níveis, que nós podemos categorizar só para ficar mais tranquilo de entender. Nós temos a linguagem padrão, que é aquela ensinada nas escolas, em que nós usamos as concordâncias, existem as regras gramaticais, né, e o bom uso da gramática. Nós temos um nível de formalidade um pouco menor, que é o coloquial, que é quando nós temos liberdade para falar com nossos amigos e familiares. Nós temos liberdade, podemos utilizar a língua da maneira que nós preferirmos, certo? E nós temos as gírias e os neologismos. As gírias são novas formas de falar uma mesma palavra. Nós ressignificamos uma palavra já existente para que ela faça sentido num determinado grupo social. Bom, e tem os neologismos. Os neologismos são diferentes das gírias. Os neologismos são palavras criadas. São palavras criadas e ressignificadas também a partir de uma necessidade dos falantes. E nós temos os jargões. O que é isso? O jargão, pessoal, é uma coisa muito tranquila, né, de se entender. O jargão são as palavras técnicas e o vocabulário específico de uma determinada profissão, por exemplo. Bem, para finalizar então a nossa aula sobre níveis de formalidade e variedades linguísticas, o que nós precisamos realmente compreender? Nós precisamos entender que a nossa língua portuguesa tem níveis de formalidade porque precisamos da linguagem padrão, coloquial, as gírias e os neologismos e os jargões para nos comunicarmos bem. Esses níveis de formalidade, eles não são errados ou certos, só quer dizer que nós utilizamos a língua conforme a nossa necessidade. Imagine, né, se em um relatório médico, em uma notícia de jornal, tivesse lá, olha pessoal, não vai por aquele lado ali não, porque deu ruim, a ponte quebrou. Então, não é assim que acontece. Nesses casos, nós temos o uso da linguagem padrão, que é mais objetiva e clara. Lembra? E por que então, lá na nossa sala de aula, no nosso dia a dia, nós ensinamos essa linguagem padrão? Bem, nós falamos em todos os momentos com os nossos familiares e amigos e utilizamos a linguagem coloquial, as gírias e os neologismos. Então, ali na escola é o momento de nós termos contato com essa linguagem padrão.
nenhum desses níveis de formalidade é considerado errado, nenhum deles, certo? Apenas nós temos que lembrar que a linguagem padrão, a linguagem coloquial, as gírias e os jargões, cada uma tem o seu uso no momento adequado, certo? Bom, das variedades linguísticas, então, nós temos que lembrar que há as variedades regionais, que pode ser, então, a mudança que nós percebemos no modo de pronunciar das pessoas, por escolha do vocabulário e pela pronúncia, né? Menino, piá, lembra desse exemplo? E nós temos as mudanças sociais, né? Provavelmente, os meninos preferem falar, e aí, cara, do que? Miga, né? Mas ok, somos livres para usar a língua da melhor maneira, da forma que for interessante para nós naquela situação de fala, certo? Todos têm liberdade para usar a língua portuguesa. Então, agora, nós vamos fazer um exercício. Você vai ver junto comigo alguns trechinhos de vídeo de falantes da língua portuguesa. Alguns desses personagens eu tenho certeza que você já conhece e alguns talvez você não conheça, vou te apresentar hoje, certo? Depois que nós virmos esses vídeos, nós vamos retomar o conceito de níveis de formalidade e de variedades linguísticas. E vocês vão me dizer que nível foi utilizado naquele trecho de vídeo e se teve alguma variação linguística, certo? De moto aí umas coisas, Joe. Pior que ele não pode nem jogar na minha costa, tá ligado? Porque eu tava representando a firma, né? O cara não sabe onde põe, mano. O quadro do tamanho de uma parede de uma sala, mano. O cara vai fazer o quê, mano? É mais caro que a Mona Lisa isso daí, maluco. Quer me levar nesses picos chiques e nós causa mesmo. Vocês conhecem esse personagem? Ah, sim, é o motoboy paulista. Então, se você tem parentes em São Paulo, ou se você já morou naquela região, toda essa linguagem aí já é tranquila para você. Mas vamos pensar qual foi o nível de formalidade utilizado por esse personagem? Certo. Acertou quem disse para mim que ele usou a linguagem coloquial, que ele utilizou gírias ou jargões da profissão, né? Acertou quem optou por essas escolhas, quem fez essa escolha. Bem, e pensando na variação linguística, nós percebemos a variação devido à região? Percebemos a variação de acordo com a escolha de palavras? E em relação à variação social? O fato dele ser um personagem masculino interfere na escolha de palavras dele? E em relação à escolarização? Vocês repararam como ele falou a Mona Lisa? Isso, ele está se referindo ao famoso quadro Mona Lisa, mas ele disse Mona Lisa. Então, houve variação social em relação à escolarização também? Bem respondido. Vamos então para o segundo exemplo? Isso, derruba mesmo, campeão, né? Seu, né? Acabou peloteado. Ah, já tá no ar? E nós estamos de volta falando ar vivo aqui no Última Hora, com a notícia que muita gente tava com medo. O governo mandou avisar que depois que acabar a pandemia, algumas pessoas ainda vai ser obrigadas a usar máscara obrigatoriamente pro resto da vida. Nesse exemplo, então, do Chico da Tiana, ele é um repórter, mas ele usou a linguagem padrão? Ele não utilizou. Esse personagem, então, apesar de ser um repórter, ele utiliza a linguagem coloquial, uso de gírias e outros regionalismos ali, certo? A variação linguística que ele utilizou está relacionada à região onde ele está, nessa fala do interior. E nós temos também a questão social. O fato, né, dele ser um personagem masculino, ter uma idade específica, contribui para essa escolha de palavras que ele fez. Porque eu sou do Goiás, você passou um tempo em Minas Gerais. Goiás e Minas é muito parecido, né? Só que da modo do outro. Nós temos uma rixa para saber quem que falou uai primeiro. Quem falou? Você falou uai? Uai só. Uai sou. Uai sou. Eu acho que foi os goianos que falou uai primeiro. Porque a primeira coisa que eu aprendi a falar foi uai papai, uai mamãe. Uai papai, uai mamãe. Uai papai. Quando eu era bebezinho, chorando lá.
Uai, papai, uai, mamãe. Às vezes eu até soltou um uai. Mas o que quer dizer? Quer dizer tudo. É igual o trem. E nesse último exemplo, vocês tiveram a presença de dois personagens interessantes. Na verdade, o Tim, ele não construiu um personagem, é o Tim mesmo, né? E a gente tem a presença do Jax, que criou esse personagem do interior ali do Centro-Oeste, né? Falando do goiano, e conversando com uma pessoa de outro país, que também é falante da língua portuguesa. Então, ele tenta explicar como é a linguagem aqui do goiano e do mineiro. Pensando, então, nisso, nós temos lá nos níveis de formalidade o uso da linguagem coloquial e em relação às variedades linguísticas, as variedades regionais, né? É o jeito de falar daquela região ali do interior de Goiás. E nós temos também a questão da escolarização, a idade e o sexo para a escolha de vocabulários. Certinho? Então, a nossa aula termina por aqui. Eu te vejo nas próximas aulas e espero que você esteja caprichando nas atividades do portal Escola em Casa. Tchau, pessoal!